Hoje eu vou te mostrar como é que eu estou aprendendo e ensinando Clojure. E aí, galera, beleza? Já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Clojure. Vocês sabem que eu estou dando uma disciplina de programação funcional lá na Universidade Federal de São Paulo. E eu queria mostrar aqui nesse vídeo como é que eu estou fazendo para aprender e ensinar o Clojure ao mesmo tempo. Vou dar dica do ambiente que eu estou utilizando para desenvolver em Clojure e também de um site de exercício espetacular que você vai curtir. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as estruturas de dados que a gente tem no Clojure. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais sobre algumas funções que são aplicadas em cima de vetores, que é o exercício que eu desenvolvi com os alunos ontem. Mas antes disso, eu queria mostrar de onde foi que eu tirei os exercícios. Dá uma olhada. Então, eu achei esse site aqui que é espetacular, que chama Exercism. Não sei se você conhece. O nome é meio estranho, parece um pouco exorcismo, né? Exercism. E tem aqui 67 linguagens de programação que você pode aprender. O que eu achei mais legal são os exercícios que ele colocou aqui para Clojure e também o design, né, pessoal? Assim, um negócio muito caprichado, bem bonito mesmo. Eu não usei o ambiente dele para desenvolver mesmo, eu só dei uma olhada nos exercícios. Então, se vocês quiserem, eu nem cadastrei aqui, se vocês quiserem cadastrar para dar uma olhada, parece ser bem legal. Então, esse aqui é o ambiente, a track de Clojure, tem 86 exercícios. Aqui tem exercícios nos quais você tem um conteúdo para você dar uma olhada antes de fazer o exercício. E depois tem, ó, vários níveis aqui de exercícios. Fácil, médio e difícil aqui embaixo. Eu fiz esse aqui, eu achei bem legal, pessoal, porque ele dá um contexto assim para o exercício, né? Não é um negócio solto. Então, no caso, esse exercício aqui é sobre bird watching, né, que é observação de aves. Antes de falar sobre o exercício em si, eu queria mostrar para vocês qual que é o ambiente que eu estou usando com os alunos para desenvolver o Clojure. Então, em vez de fazer tudo na máquina, eu estou usando o Replit. Não sei se vocês conhecem, é esse site aqui. Eu já estou logado, né? Você pode fazer uma conta, é de graça. Você pode desenvolver em várias linguagens também. O mais legal é que você não precisa instalar nada na tua máquina. É tudo feito na cloud. Então aqui eu estou no meu ambiente, que eu já criei em Clojure. Ele já cria aqui uns arquivos, né? Quando você cria o ambiente numa determinada linguagem de programação, ele já faz aqui uma configuração. E aí você pode usar o shell também, né? Que eu tenho utilizado o shell com o REPL do Clojure. Então, eu uso aqui o Line. O legal é o seguinte, você não precisa instalar nada. Quando você roda Line REPL, né, para rodar o REPL do Line, se ele não tem baixado lá no seu ambiente, ele vai pedir e você pode baixar. Então, é muito rápido de você começar a desenvolver alguma coisa. Então, aqui ele startou o REPL. Vou dar um Ctrl L aqui para dar uma limpada na tela. E aí eu tenho feito assim, pessoal, uma coisa que eu recomendo. Então, o exercício aqui ele vai pedir várias testes, como a gente já vai ver. E aí, o que que eu vou fazendo? Eu vou fazendo os testes dos comandos, né, para saber se eu estou entendendo mesmo algum comando do Clojure, aqui mesmo no REPL. Né? Então, a gente pode fazer um Hello World aqui, só para você ver funcionando. E aí, depois que você testou alguma coisa e você viu que deu certo, claro, né? O ideal é fazer TDD mesmo. Nesse exercício eu não fiz TDD, mas na próxima semana eu vou começar fazendo TDD para mostrar para os alunos também essa dinâmica. Eles já conhecem porque em outras disciplinas eu tenho usado o TDD, mas a gente vai ver como é que faz o TDD utilizando o Clojure. Mas basicamente, então, eu vejo alguma coisa para fazer. Então, por exemplo, como é que funciona o subvec? Vamos criar aqui um vetor, sei lá, vou chamar de V. Digamos que eu quero um subvetor, né, do V. Sei lá, eu quero o subvetor da posição 0 a 3. Então, 0, 1, 2, 3. Como é que funciona? Vamos ver. Subvec, você tem que passar o vetor, a posição inicial e a posição final. Só que aí a posição final não é inclusiva. Então, se eu quiser do 0, 1, 2, 3, de 0 a 3, eu tenho que colocar 4 aqui, certo?
Então, tá vendo? Ele vai retornar o vetor 1, 2, 3, 4. Então, é bem legal essa maneira interativa que a gente pode aqui fazer nos nossos testes. O pessoal chama isso também de REPL Driven Development. No Python isso é possível também, né? Você abre lá um shell e já sai desenvolvendo. Beleza, então vou mostrar os exercícios, né, e aí vocês já vão ver também essa mudança de paradigma, né, que é desenvolver utilizando uma linguagem funcional como o Clojure. Então, esse exercício é sobre vetores, então ele dá aqui um pequeno conteúdo, né, falando sobre vetores que você pode consumir, e aí tem o exercício em si. Então, o contexto desse exercício, como eu falei, é sobre observação de aves. Então, digamos que você é um observador de aves e você quer registrar quantos pássaros visitaram o seu jardim nos últimos 7 dias. E aí ele dá 7 tarefas aqui. Cada uma dessas tarefas a gente vai programar lá no Clojure. A primeira é super simples, né? Então, ele fala aqui para você criar um vetor contendo a contagem da última semana, pode ser essa daqui, né? Então, vamos copiar aqui. Basicamente, o que que eu fiz, né? Eu vou lá no shell, né? E, sei lá, posso chamar de last. Vamos colocar só week. Então, aqui eu estou definindo que o week vai ser esse vetor aí. Se a gente pedir para mostrar, vai ser isso daí. Beleza, esse é o primeiro, né? O segundo é você saber qual que é a contagem de pássaros de hoje, né? Então, esses dias aqui, ó, tá de passado a presente, né? Então, aqui é ontem, aqui é anteontem, aqui é hoje. Então, como é que eu sei qual que é a contagem de pássaros de hoje? Então, tem que desenvolver uma função que chama today, recebe o vetor e tem que retornar o último elemento do vetor. Como é que faz isso em Clojure? Então, é super simples, né? Existe uma função que chama last, ele vai pegar o último elemento do vetor. Então, o primeiro e o segundo exercício são simples, o segundo já é mais complicadinho. Por quê? A gente quer que ele retorne o mesmo vetor, certo? Só que o dia aqui ele quer incrementar de 1. Digamos que você viu um passarinho entrando lá no seu jardim e você quer contar esse registro a mais aqui no dia de hoje. Aqui, o que acontece? A gente tem que usar uma função que vai pegar esse subvetor, né? Eu já mostrei ali o subvec para vocês. Ele vai concatenar esse subvetor com o último elemento incrementado de 1. Tá certo? Então, o legal da programação funcional é a gente aprender a compor as funções, né? Então, basicamente, a gente vai chamar um conj, certo? Que vai concatenar esse subvetor aqui com o último elemento desse vetor incrementado de 1. Como que eu fiz, né? Aqui é o subvec, certo? Então, ele está pegando o vetor começando da posição 0, indo até o penúltimo elemento. Se a gente coloca count aqui, ele vai até a última posição, né? Então, aqui tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a gente tem 7 elementos, se a gente fizer o subvec indo até 7, na verdade, ele vai até a última posição, certo? Então, a gente quer até essa posição, a gente quer esse subvetor aqui. Então, a gente tem que fazer um -1 aqui no tamanho do vetor. Então, count week, tá vendo? Retorna o tamanho do vetor. Eu estou chamando o menos para subtrair de 1 esse tamanho do vetor. Assim, ele vai na penúltima posição. Então, subvec para week indo de 0 até a penúltima posição do vetor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou concatenar isso aqui com o último elemento. Tá vendo? Last week com o último elemento incrementado de 1. Então, eu chamo inc para last week. Então, eu acho bem legal essa mudança de paradigma, né, pessoal? De imperativo para funcional. Então, aqui a gente está realmente compondo as funções. É bem matemático, né? A ideia é bem matemática, um pouco diferente da ideia de algoritmo imperativo, em que a gente vai colocando a coisa passo a passo. Na verdade, a gente vai chamando funções aninhadas aqui. Então, o quarto exercício é simples também, ele só quer saber se existe algum dia no qual não houve nenhuma visita de passarinho. Então, basicamente aqui é só a gente usar o contains. Essa interrogação aqui está dizendo que a função, pessoal, retorna true ou false, né? Ela retorna um booleano. No caso aqui é só a gente usar um contains. A gente passa o vetor, né, que foi passado como parâmetro, e vê se esse vetor contém pelo menos um zero.
Se conter um zero, essa função aqui vai retornar true e a nossa função, por sua vez, também vai retornar true. Próximo é para calcular o número de visitas nos primeiros n dias, certo? Então, a gente vai passar o vetor, vai passar o número de dias, e aí ele vai somar o número de registros nesses primeiros n dias. Então, basicamente, aqui a gente vai usar o subvec de novo, certo? A gente vai usar o subvec de 0 a n, que são os primeiros n dias. Então, aqui, se for 4, ele vai de 0 a 3, por isso que a gente coloca n aqui. Então, vai pegar esse subvetor, a gente tem que somar todos os elementos desse vetor. Para isso, a gente usa um reduce, passando o mais, que vai ser a soma de todos os elementos desse subvetor. O próximo exercício é para você calcular o número de dias que foram agitados aqui no seu jardim. Ou seja, os dias que tiveram visitas de 5 ou mais passarinhos. Então, aqui a gente vai ter que pegar e fazer um filter agora. Então, o filter, o que ele faz, né? A gente passa uma função, essa aqui é uma função anônima, a gente pode colocar um fn aqui também, mas se você colocar hashtag, fica mais simples, né? Isso aqui é uma função anônima. Basicamente, ele está aplicando essa função aqui para cada elemento e vai retornar um subvetor no qual todos os elementos passam por esse teste aqui. Então, a gente quer ver se o elemento, né, esse porcento aqui vai ser cada elemento do vetor, se cada elemento é maior ou igual a 5. Quer dizer, os elementos que forem maior ou igual a 5, ele vai filtrar e vai trazer para a gente. E, obviamente, a gente quer contar esse número de elementos que são maiores ou igual a 5. Então, a gente faz um count para esse vetor aqui filtrado. O último exercício, pessoal, é o mais difícil, tá? Porque a gente quer saber se o vetor ele respeita um determinado padrão, né? Então, é chamado odd week aqui, uma semana estranha, na qual a gente viu um passarinho, zero passarinho, um passarinho, zero passarinho, um passarinho, zero passarinho. Pelo enunciado aqui, na verdade, está falando, ó, alternate between 1 and 0 birds visiting. Então, acho que pode ser 0, 1, 0, 1, 0, 1 também. Então, eu resolvi assim. Esse exercício, pessoal, é bem difícil para quem tem uma cabeça imperativa, né, como a maioria de nós. Aqui, o que que a gente faria, né, numa linguagem imperativa? A gente ia iterando sobre os elementos, né, alternando, vendo se era 1, depois vendo se era 0, vendo se era 1, vendo se era 0, assim por diante. Se um dos elementos aqui quebrasse esse padrão, a gente já retorna falso. Na programação funcional, não funciona assim, né, pessoal? A gente não vai percorrer os elementos. A gente quer fazer uma função aqui que é aplicada a esse vetor inteiro para verificar esse padrão. Então, como que eu fiz, né? Existe uma função do closure que a gente pode pegar os elementos pulando. Aqui a gente pode pegar, por exemplo, pulando um aqui, certo? Ele vai pegar um, vai pular um, vai pegar o outro, vai pular um, vai pegar o outro, vai pular um e assim por diante. Que a gente quer todos os elementos, por exemplo, nos índices pares, 0, 1, 2, 4, assim por diante. E depois a gente quer os elementos que estão nos índices ímpares, 1, 3, 5 e assim por diante. Então existe uma função que chama takeNth. A gente passa 2, por exemplo, ele vai pulando aqui de 2 em 2. Se a gente passar 3, ele vai pular aqui de 3 em 3, certo? Então, basta a gente colocar aqui o takeNth 2, certo? Ele vai pular, vai pegar um elemento, pular o outro, vai pegar um elemento, pular o outro, assim por diante. E começando aqui da posição 0, certo? Então, aqui a gente pega só os elementos que estão nos índices pares. E aqui eu estou verificando se todos, tá vendo? Tem essa função every, que vai verificar essa condição aqui para todos os elementos do vetor. Então, se todos os elementos forem iguais a 0, essa função every vai retornar true. Tá? Então, aqui é verificando se todos os caras que estão nos índices pares são 0, e aí eu verifico se todos os caras que estão nos índices ímpares são 0. Como é que eu faço isso? É só eu começar, né, da posição 1, em vez de começar da posição 0. Para isso, é só chamar o rest, né? O rest vai tirar o primeiro elemento e vai pegar o restante do vetor. Chama rest, por causa disso, ele pega o restante do vetor. Então, aqui eu vou pegar de 2 em 2, começando da posição 1. E aí eu estou verificando se todos esses elementos aqui são iguais a 1. Só que o vetor ele pode começar com 1, certo? E aí a alternância vai ser 1, 0, 1, 0, assim por diante. Então, por isso que eu estou verificando também isso daqui, né? O AND vai ver se essas duas condições são verdadeiras. Só se as duas condições forem verdadeiras é que ele vai retornar verdadeiro. Aí eu faço um OR para ver se um desses dois é verdadeiro. Com isso a gente vê se ele está seguindo esse padrão aqui que foi pedido.
Então é isso, espero que você esteja curtindo, né, essa mudança de paradigma, como pensar de uma maneira mais funcional, né? A gente está aplicando funções, em geral, a gente está compondo funções para chegar a uma determinada solução. É bem diferente a maneira de pensar do que a maneira imperativa. Fica a dica também do Exercism para aprender Clojure e também outras linguagens, e também a dica do Replit. Facilita muito, né? A gente não precisar configurar nada na nossa máquina para programar numa determinada linguagem. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.